Fala família da São Futebol, firmeza? Família, estou aqui hoje para a gente falar de algumas das principais contratações aí do nosso futebol e também algumas contratações inusitadas aí do futebol internacional que eu vou citar aqui no final do vídeo, tá bom? Vou começar falando aqui do Vasco, o Vasco que foi um dos times que mais contratou, né? Se eu não me engano, atrás somente do Fluminense. E o Vasco acertou agora, nesses últimos dias aí, com o Luca Orelhano. E, cara, é um meio de campo aí que veio do Dallas Sarsfield. Pra falar a verdade pra vocês, eu não tenho muita informação sobre esse jogador, mas é um meia clássico, né? Parece canhoto e tudo mais. E vai ajudar aí nas outras, junto com as outras contratações do Vasco, como Pedro Raul, Lucas Piton, que vem sendo um pouco criticado aí pela torcida do Vasco, mas é um lateral que eu acho que vai ajudar muito no momento ofensivo. Claro que defensivamente ele não tem muito recurso, assim, não costuma ajudar muito no momento defensivo, mas é um jogador que tem suas qualidades quando o time que ele joga tem a bola. Né? Tem outras contratações também do Vasco que vão compor elenco aí. Léo Galé é um jogador que tem as suas limitações, mas também é um jogador de grupo, né, vamos dizer assim. E assim, o Vasco, pra mim, abriu só uma contratação até o momento. Pelo que eu vi do jogador, é o Pedro Raul. É um jogador que tem muito recurso como centroavante, tanto dentro como fora da área, e ele ajuda muito no momento de criação do seu time. E assim, é um jogador que tem muita qualidade, se assemelha muito em características ao futebol do Pedro. E vai ser um jogador que vai agregar muito, desde que o Vasco tenha uma estrutura de jogo que facilite, né, a participação dele durante, o, durante os jogos que disputar. O Flamengo contratou o Gerson, né, também, que foi uma contratação muito boa, relacionada a nome, né, e tudo mais. Mas eu sinceramente, eu fiquei pensando nesses últimos dias, quando anunciaram a contratação do Gerson, se realmente o Flamengo precisava de mais um jogador de meio de campo. Eu fui tentar puxar pela memória aqui os jogadores que o Flamengo tem no meio, e entre eles é o Vidal, né, o próprio João Gomes, que pode vir a ser negociado, mas não tem nenhum indício ainda muito forte sobre isso. Mas tem também o Everton Ribeiro, que já é um jogador mais de criação. Mas você tem aí o Thiago Maia, enfim, outros jogadores que... Tem muito jogador naquele setor, né? Claro que para a torcida é um nome, né? É um dos ídolos aí dessa geração recente aí do Flamengo, pelo que conquistou e tudo mais. Mas é um jogador que já tem 25 anos. Eu acho que esportivamente, claro que ele pode agregar, e eu creio que agregue, mas eu fico às vezes, quando você tem muitos jogadores medalhões assim no clube, você pode, enfim, tem a disputa de ego e tudo mais. Eu não sei se realmente o Flamengo precisa ter esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado com essa preocupação a mais do seu treinador, que é um treinador novo também, que vai ter que conquistar a confiança de todo o grupo, né? O Vitor Pereira está chegando agora, e eu acredito que também não é, enfim, um treinador que o elenco tenha tenha confiança no trabalho dele. Eu creio que tem, mas assim, nos critérios dele, assim, eu não sei se vai ser tão fácil para o Vitor Pereira gerir esse clube. O Fluminense contratou vários jogadores, entre eles o Natan em definitivo, o Jorge do Palmeiras, o Marcos Felipe, que era do Bahia, que era do Fluminense, foi para o Bahia.
Enfim, o Fluminense movimentando muito o mercado. Tem também o Keno, que era do Galo. Enfim, vários jogadores interessantíssimos, que o Jorge, né, do Palmeiras, enfim. Eu acho que o Jorge em si, eu vou falar muito sobre ele, assim, porque é uma contratação que eu considero interessante. Eu acho que o Jorge joga muita bola mesmo, mas no momento defensivo, eu sinto que às vezes ele larga, e isso pode ser prejudicial. O seu time, no Palmeiras eu vi muito isso. Também em 2019, quando ele estava atuando pelo Santos, eu percebi essa deficiência ou às vezes um pouco de inércia na hora de marcar. E assim, o time do Diniz já é um time que se expõe muito, né? E eu não sei como o Diniz pode agregar ele vai, né? Porque é um treinador muito tático, mas eu acho que não é. A principal característica de treinador do Diniz não é defensivamente, né? Eu acho que o Jorge ele precisa aprender a marcar, ter o interesse de marcar melhor. Acredito que ele até tenha condições para isso. Claro que a questão física ela vai pesar, o Jorge não conseguiu render, né, fisicamente até no Palmeiras. Ele tinha muita dificuldade, se machucou, teve uma lesão grave de joelho, mas é um jogador muito importante assim, pro nosso cenário. Sinceramente, quando o Jorge saiu do Flamengo, eu acredito que não só eu, mas muita gente pensou que ele estaria disputando essa Copa agora de 2022, porque era um lateral muito interessante quando atuava com a camisa do Flamengo, mas perdeu, né? Se perdeu nesse meio tempo. Acho que a escolha do Mônaco não fez bem para a sua carreira e tudo mais, mas é um jogador que tem muito recurso técnico e pode dar a volta por cima a qualquer momento. Falando um pouco do Cruzeiro, o Cruzeiro contratou o Ramiro, que era do Corinthians, Matheus Vital também, que era do Corinthians, e também contratou o Wesley, que era do Palmeiras. O Wesley eu achei que foi um belo negócio. Para o Cruzeiro, eu acho que o Palmeiras vendeu o Wesley barato. Poderia ter vendido por um preço mais alto, é um jogador de 23 anos ainda e tem um certo valor de mercado, né? Mas o Cruzeiro conseguiu aí comprar 50% do passe do Wesley por 16 milhões de reais. Enfim, e o Cruzeiro vem contratando na linha que eu imaginava. Eu não esperava o Cruzeiro fazendo loucuras, trazendo medalhões. Traz alguns jogadores experientes, mas não são jogadores de grande destaque, que custam muito caro, né? Como o próprio Ramiro, eu acho que é um jogador que tem as suas valências, assim, na hora no momento tático do jogo, mas não é uma estrela, né? E essa é a linha do Cruzeiro. Teve uma vez que um torcedor, num comentário sobre um jogo do Cruzeiro que eu analisei, falou que esperava o Cruzeiro bem forte esse ano. Eu acho que está forte, mas com nada de extraordinário no seu elenco. Está montando um elenco para competir ali no Campeonato Brasileiro. Acredito que a principal meta do Cruzeiro é não brigar por rebaixamento e o torcedor espera que ele consiga isso. E talvez ali beliscar uma Copa do Brasil, enfim, Campeonato Mineiro também, né, que ultimamente vem tendo a soberania do Galo. E é isso. Eu acho que o Cruzeiro contratou muito bem dentro da sua proposta, né? Eu falei que o Ronaldo não ia fazer loucuras e ele vem demonstrando isso. E assim, Wesley é promissor, Matheus Vital é um jogador que oscila, mas tem qualidade técnica, então pode suprir muito bem as necessidades ali do Cruzeiro. O Ramiro é um jogador muito que vai entregar, né? O Ramiro
como a gente costuma dizer, na gira do futebol ele não rouba, né? Então ele vai entregar, seja correndo, enfim, com muita disposição em campo, o jogo mais físico, mas vai ter bastante garra aí esse time do Cruzeiro. Enfim, o Corinthians não está muito ativo no mercado, né? Apesar de estar se especulando aí o Felipe Coutinho, que nessa semana o staff do Coutinho já desmentiu essa informação, falou que não é verdadeira, o Coutinho não tem vontade de voltar para o Brasil nesse momento. Não foi cogitada essa hipótese. Ele ganha um salário que é de 3 milhões e 500 mil reais lá no Aston Villa, então ele não vai, mesmo que ele venha aqui para ganhar 1.200, 1.500, então assim, não faz sentido, né, que ele deixar de ganhar esse salário. Tudo bem, poderia fazer isso para voltar no Vasco, até mesmo pro Corinthians, mas caso eles não estivessem jogando, né, ele vem entrando após a lesão que ele teve nesses últimos jogos do Aston Villa, e eu acredito que o Unai Emery conta com ele aí no resto da temporada. O Corinthians sempre tem esse burburinho, né, ele sempre gosta de causar esse burburinho nos bastidores, sempre anuncia alguma hipótese de contratação bastante peculiar, eu diria, como quem não se lembra aí do Anelka, do Seedorf, do Drogba, enfim. O Corinthians, ele gosta de fomentar, né, esse lado forte, né, tipo assim, todo mundo quer ir pro Corinthians, enfim. É uma estratégia da sua diretoria, não é de agora. Eu não sei até onde isso agrega, tá? Eu acho que é muito mais prático você ser realista com o seu torcedor do que iludir dessa maneira, né? Eu não acho isso favorável, até porque gera uma cobrança muito maior em cima da diretoria mesmo, e até mesmo em cima dos jogadores que vão vestir a camisa do Corinthians, né? Porque o cara, muitas vezes ele tá esperando ali o Felipe Coutinho e tem, sei lá, o Felipe, jogador da base, que sim, tá tentando, vai tentar construir o seu nome, né? Aí você joga a responsabilidade em cima do Felipe, que é o centroavante ali da base do Corinthians, que é desnecessário. O torcedor vai querer que o Felipe renda o que o Coutinho provavelmente poderia render. Então, eu não acho isso saudável, sinceramente falando. Mas é a maneira com que o Corinthians gosta de fomentar o mercado, e não é de hoje. Outro time que não está muito ativo no mercado, não está ativo, né, na verdade, no mercado, é o Botafogo, né? E é estranho até porque é um clube SAF e você espera muito mais do Botafogo nesse sentido financeiro, de contratação e tudo mais, mas acabou não acontecendo. O Fortaleza fez umas movimentações interessantes. O Felipe foi do Goiás, foi um jogador importante nessa campanha do Fortaleza. O Pikachu voltou, né? E assim, jogadores que vão agregar, tanto para um clube quanto para o outro. O Palmeiras, eu acho que fez a maior contratação do Palmeiras foi a renovação do contrato do Dudu, do jogador que, né, tô brincando com isso, claro, já estava lá e tudo mais. Mas é um grande nome para a torcida, para o clube. É um jogador do século XXI que eu acredito que tenha conquistado muito com a camisa do Palmeiras. Então é um jogador que sempre agrega e sempre entrega, sempre dá resultado, seja com assistência, seja com gols. E falando com o palmeirense, eu fiquei muito feliz com essa renovação. E assim, e é isso, basicamente, família. Eu acho que esses são as principais contratações. O Bahia contratou aí o Luiz Otávio, outros jogadores também. O De Luca, que era do Bahia, foi do Vasco. Enfim, várias movimentações interessantes. E estava esquecendo aqui de falar do Atlético Mineiro, que contratou vários jogadores aí
de bastante renome, o Edenilson foi pra lá, né? Jogador do Internacional e enfim, jogou muito bem pelo Inter por muitos anos nesse período final aí de ciclo dele pelo Internacional. Teve um problema ali com a torcida e tal, a torcida, enfim, quando as coisas não acontecem, ela sempre vai achar alguém para botar algum certo defeito, né? Como torcedor, eu também sou assim, então não posso falar muito. Mas é um jogador importantíssimo, vai agregar muito no time do Internacional. Bruno Fux também, zagueiro que era do Inter, ele estava na Rússia. Foi contratado, um belo zagueiro também. Bruno Vini, outro zagueiro aí que foi bastante importante aí, um certo período pelo São Paulo. Agora veste a camisa do Grêmio. Ainda falando do Atlético Mineiro, o Ramon Martínez também é um jogador aí sul-americano, veio do Olímpia, do Paraguai. Parece um jogador mais experiente, tudo mais muito interessante. Enfim, o Natan não vai ficar no Atlético Mineiro, né? E o Atlético ainda tenta a contratação do Patrick, né? Para tentar refazer aquele meio de campo que foi tão importante muitas vezes pelo Inter, né? Com Patrick, Edenilson e tudo mais. Eu estou muito curioso para ver esse time do Atlético em ação, com o D aí como treinador, que foi uma ótima contratação, na minha opinião também, outro expoente aí do Internacional também, né? Foi lá do Celta de Vigo e acabou não fazendo o time do Celta render, mas é um belo treinador, mostrou muito potencial aqui no Inter. Talvez se eles não tivessem saído ali em 2020, o Inter poderia ter conseguido levantar a taça de campeão brasileiro. E o Grêmio, que eu falei aqui do Bruno Vini, também contratou Mário Fernandes, enfim, jogadores ali mais de defesa e tudo mais. Mas que tem uma especulação aí que o Douglas Costa poderia voltar, eu sinceramente eu não acredito muito nisso. Uma torcedora do Grêmio até me indagou, né, no comentário aí do vídeo que eu fiz do Hendrick. O que eu achava, e assim, eu vou ser bem sincero aí, a Ana Bordelli, salve pra ela. Eu acho que o Douglas é um jogador que eu particularmente admiro muito, mas eu acho que não tem clima, né, pra ele jogar de novo no Grêmio, por tudo que aconteceu ali nos bastidores em relação ao casamento, né, que ele tinha marcado antes de acabar os jogos ali do Campeonato Brasileiro e gerou um desconforto e tudo mais da diretoria. Ele acabou não participando ali do último jogo do Grêmio no ano do rebaixamento, né, enfim, causou bastante alvoroço e tudo mais. Então eu acho que o Maurício não tem mais clima para ele jogar no Grêmio, tudo mais, apesar dele se autodenominar gremista ainda, né? Ele tem uma paixão ali pelo Grêmio, uma gratidão até. E também a questão física dele, né? Ele é um jogador que poderia, na Europa mesmo, ter rendido muito mais do que ele acabou rendendo, mas a questão física sempre foi um problema para ele, né? Ele é um jogador que precisa muito da musculatura das pernas para executar seu futebol, né? Que é de muita explosão e velocidade, drible, mas ele não conseguiu fortalecer a musculatura como deveria, teve várias lesões musculares que atrapalharam muito a sua carreira. Bom, família, é isso, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito e comentem aí o que vocês acham dessas contratações. Não dá pra falar de tudo porque realmente o mercado está bastante movimentado, mas é isso, vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas vai estar na descrição também junto com o link do outro canal. Valeu!